Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta quarta-feira, dia 2 de outubro, está no ar. E aqui ao meu lado eu tenho o prazer da companhia de Lúcio Sorge e Antero Paz de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, eu quero começar o A Notícia de Frente desta quarta falando do ministro Gilmar Mendes, que atendeu o pedido de Flávio Bolsonaro e determinou a suspensão do caso Queiroz. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e determinou a suspensão das investigações sobre o parlamentar no Rio de Janeiro. Uma reclamação apresentada ao Supremo no início de setembro. O senador afirma que o mesmo diante de decisão do presidente do tribunal, Dias Toffoli, as investigações sobre ele prosseguiam. A reclamação é um tipo de ação que contesta o cumprimento das decisões do Supremo. Então, mais uma de Gilmar Mendes, como diz a população, que já não... Mas uma do Supremo, né? É Gilmar Mendes, em parceria com o Toffoli, em parceria com o Jair Bolsonaro. Ontem teve um episódio fantástico no Senado, né? O Flávio Bolsonaro votou contra 2 vetos do Jair Bolsonaro na lei de abuso de autoridade. Né? Bolsonaro contra Bolsonaro. Quer dizer, tudo um arremedo de tentativa de estabelecer uma política de punição. Mentira! O Flavinho acabou com esse governo. O governo do Jair Bolsonaro é refém do STF, o STF é refém do Jair Bolsonaro, esse acordão aí está funcionando às mil maravilhas, a Lava Jato só perde. E tem mais um exemplo do acordão, Antero. Mais um exemplo deste acordão na República. Foi em relação aos vetos lá da reforma eleitoral. Sim. Mais um exemplo para ilustrar esse acordão. Por exemplo, a média aí dos outros projetos onde Jair Bolsonaro aplicou os vetos presidenciais não foi menos que 10 dias, 15 dias. Nesse daí, em 3 dias, ele enviou os vetos para o Congresso. Para quê? Para que a lei da reforma eleitoral não corresse nenhum risco de repetir a da eleição anterior. Para que esta lei lá agora, esta mini-reforma, pudesse valer para a eleição do ano que vem. E atender os políticos, que querem aumentar ainda, hein? Eles querem chegar a 3 bilhões e 700 milhões de reais o financiamento público da campanha do ano que vem. Então o governo de Jair Bolsonaro é mais do mesmo. É um governo que se rendeu ao Congresso Nacional, que vai liberar agora emenda para senador, que vai liberar dinheiro para o Senado, que está liberando dinheiro para o Senado para aprovar o Eduardo Bolsonaro, e você foi assim num ponto nevrálgico. Porque, só explicando para o telespectador, porque o Lúcio colocou assim, e eu vou fazer o raciocínio cronológico. Hoje é o dia 2, né? Dia 2. Dia 2. Hoje é dia 2 de outubro. Qualquer mudança na lei, o presidente tinha 10 dias para votar essa lei. Para vetar essa lei. Ele poderia vetar esta lei, aquilo que não tem interesse público, no dia 7. E aí, se o Senado e a Câmara derrubassem o veto, não teria importância. Valeria a lei anterior. Teria preservado o erário público. Por quê? Porque você só pode mudar a lei eleitoral um ano antes da eleição. E a eleição municipal do ano que vem é no dia 4 de outubro. Se o presidente Jair Bolsonaro apresenta o veto no dia 7 ou 8 de outubro, que ele poderia perfeitamente ter feito isso, ele teria garantido o interesse público. Mas não, é um acordão com o parlamento. Quem manda no Brasil hoje é Rodrigo Maia. Ou seja, os velhos políticos. Alcolumbre é liderado no Senado de Renan Calheiros. Eu disse aqui, quando o Renan perdeu para ele, é uma pena, Renan é melhor que ele. Pelo menos não tem disfarce. O Renan Calheiros sustenta as posições dele de frente.
O Alcolumbre mente que está fazendo um jogo de combate à corrupção quando não está. Quando não está. E agora vem ainda o Supremo Tribunal Federal com o Gilmar Mendes, que mandou parar todas, não é aquela investigação só do COAF, não. Ele mandou suspender todas as investigações contra o Flávio Bolsonaro. Mandou parar tudo. Mandou parar tudo. Ó, para tudo. É filho do presidente, não vamos brincar com isso. Este mesmo Supremo Tribunal Federal, num caso de COAF, quando se tratou de um cidadão que não era filho do presidente, o que o Supremo decidiu? Olha, o COAF não está investigando. O COAF vê aqui uma movimentação estranha e encaminha essa movimentação estranha para o Ministério Público. Portanto, nós não podemos conhecer esses recursos. Era assim com todos, até chegar a vez do Flávio Bolsonaro. Aí chega a vez do Flávio Bolsonaro, aí eles mudam o entendimento. Quem deu essa decisão última no Supremo Tribunal Federal foi Alexandre Moraes, garantindo o direito da COAF. Ontem, no Senado, o Maílson da Nóbrega, discutindo essa medida provisória que encaminhou o COAF para o Banco Central, esculhambou a medida provisória, dizendo que o Banco Central não tem nenhuma aptidão para abrigar o COAF. Então essa gente está ou não está brincando com o povo brasileiro? Está brincando. Eles estão desmontando a Receita Federal, querem desmontar a Polícia Federal, não conseguiram ainda, e querem também garantir a impunidade no Brasil. E isso estão conseguindo. Derrotar a Lava Jato. E estão conseguindo. E aí é o seguinte, tem aqui uma justificativa, né, do ministro Gilmar Fabris pela decisão que ele tomou. Abre aspas, ressalta-se que ao invés de solicitar autorização judicial para a quebra dos sigilos fiscais e bancários do reclamante, a Justiça Estadual, Parquet, é Justiça, não é, Antero? Ou é a peça, não é? Parquet, no direito. O Parquet é o Ministério Público. Ministério Público. O Ministério Público Estadual requereu diretamente ao COAF, por e-mail, informações sigilosas sem a devida autorização judicial, de modo a nitidamente ultrapassar as balizas objetivas determinadas na decisão paradigma. Bom, essa aqui é a explicação do ministro. Agora, olha só, isso aqui é grave, hein? Isso aqui é grave. A reclamação de Flávio Bolsonaro ao Supremo foi feita por Frederic Wassef, advogado do senador. Nos últimos dias, o advogado Wassef foi recebido 2 vezes por Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. As visitas não constam na agenda oficial. O primeiro encontro ocorreu em 21 de setembro e o segundo no último sábado, dia 26. Agora, algo que talvez seja uma coincidência. A decisão de Gilmar Mendes é de domingo, dia 27. Ponto. Muita coincidência, né, Lúcio? Deve ser. Repetindo, porque informação é repetição. Isso. Então repita. Repita? A decisão é de Gilmar Mendes, do domingo 27. Tá, e ele esteve com quem no sábado? O Wassef foi recebido 2 vezes por Jair Bolsonaro no Palácio Alvorada. O primeiro encontro em 21 de setembro e o segundo no último sábado, dia 26, é isso? Foi dia 26. A decisão o Gilmar Mendes esteve com o ministro? A decisão com o Jair Bolsonaro, dia 26? Não, o advogado de Flávio Bolsonaro. Que é o advogado de Wassef, Flávio né? Bolsonaro. Né? Esteve com Pois o aí presidente. o Lúcio levanta. Será uma coincidência, já que a decisão vem um dia após, após esse encontro? A decisão é de domingo, né? Domingo. Não pode nem esperar segunda-feira, né?
toma aqui domingo, vai que a Justiça do Rio faz alguma besteira lá no domingo, né? E o Flavinho tem que ser protegido. Mas aí tem só que eu tenho que corrigir 2 datas equivocadas na reportagem aqui. No sábado, o sábado na realidade foi dia 28. Ah, tá. A decisão de Gilmar Mendes aqui está constando como sendo de 27, mas foi do domingo. Dia 29. Dia 29. Isso. Dia 29. Quer dizer, o segundo encontro do advogado, lá no Palácio da Alvorada, foi dia 28, e a decisão de Gilmar Mendes no domingo, dia 29. Tá bom. Olha. Eu quero só perguntar aqui o seguinte, sem perguntar não ofende, né? Perguntar aos bolsonaristas. Bolsonaro está mesmo combatendo a corrupção no Brasil, conforme campanha eleitoral? Fica só a pergunta no ar. Vamos aos destaques, Lúcio. Vamos primeiro aí ao seu destaque para hoje. Qual que vai ser essa quarta-feira? E o meu destaque para hoje, o destaque de hoje, ele dá sequência. Ao que falávamos. Nesse assunto que a gente estava discutindo aqui. A senadora Selma Arruda diz o seguinte: o Brasil está à beira da maior crise institucional. Ela usou a tribuna na última segunda-feira para criticar as medidas que podem acarretar na anulação das condenações da Operação Lava Jato. Segundo a senadora, o Brasil está à beira da maior crise institucional. Esse é o meu destaque de hoje. E o seu, Antero? O meu destaque é o seguinte, que o governador Mauro Mendes, numa entrevista coletiva à imprensa, eu tive a oportunidade de divulgar essa entrevista ontem no Jornal da Capital, da Rádio Capital FM, e ele foi muito duro na resposta ao senador Jaime Campos. Para mim, foi uma resposta ao senador Jaime Campos, quando ele disse o seguinte: o senador Jaime Campos tem razão. O DEM não deve apoiar nenhum candidato mala sem alça. Porque o senador Jaime, a origem de tudo foi aqui, a notícia de frente. Essa declaração foi aqui. A declaração do Jaime foi aqui. Olha, o Emanuel é gente boa, é amigo, o pai dele era amigo da nossa família, o Emanuel tem muitas características positivas, eu acho que essa coisa tem que ser num nível melhor, apaziguando. Né? Até pensamos que o embaixador, que ele vai ser candidato a ministro das Relações Exteriores. Falei, vai ser embaixador o Jaime, né? Com tanta harmonia assim. O governador Mauro Mendes, depois de participar da inauguração do Fiotão lá em Várzea Grande, cercado pela imprensa, ele disse, mas ele disse, o Jaime, mas eu sou disciplinado, se o DEM tiver candidato, eu vou apoiar o candidato do DEM. Mas nós temos que ser ouvidos e o DEM não pode ter nenhum candidato mala sem alça. Né? Cutucando o governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes respondeu o seguinte: olha, o senador Jaime tem razão. Nós não podemos ter nenhum candidato mala sem alça, nem em Cuiabá e nem em Várzea Grande. Ou seja, não venham com mala sem alça também em Várzea Grande. Né? Então o DEM no estado inteiro não vai apoiar candidato mala sem alça e nem corrupto. Também não vamos apoiar candidato corrupto. A imprensa toda, olha, mas é o prefeito Emanuel Pinheiro, o DEM não vai apoiar candidato corrupto. Mas o senhor está se referindo ao escândalo do Paletó? O DEM não vai apoiar nenhum candidato corrupto. Está rompido, né? Definitivamente, não há irmão Júlio e Jaime que junta isso. Esse é o seu destaque. Esse é meu destaque. Certo. Tem uma expressão antiga, né? Só para fechar aí. Um pingo e um risco, Joaquim Francisco. Esse aí completaria até o sobrenome, o outro. Olha, vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, uma matéria da Thalita Amaral, na verdade, falar de um assunto que preocupa o país inteiro e que vem sendo aí uma bola de neve, uma bolha
prestes a estourar. Já estouraram muitas no Brasil afora, como foi o caso de Brumadinho, causando aquela tragédia sem precedentes antes para a história do Brasil e até mundial no que se diz respeito às barragens. Mato Grosso sofreu também ontem com o rompimento de uma barragem de mineradora em Livramento, deixando pelo menos, e até agora a gente tem as informações, o pessoal lá é de difícil acesso, então ainda estão apurando, deixando pelo menos 2 feridos. O rompimento de uma barragem de mineração em Nossa Senhora do Livramento, a cerca de 42 quilômetros de Cuiabá, deixou 2 homens feridos na manhã de ontem. Eles foram atendidos e não correm risco de vida. Informações preliminares são de que parte da barragem rompeu durante a manhã de ontem. 2 funcionários foram arrastados pelas lamas de dejetos. Moradores da região afirmaram que na noite de segunda choveu muito forte no município. E aí a gente tem algumas notícias, né? A barragem de rejeitos que vem aí de outros sites. Essa notícia vem do GD, do portal Gazeta Digital. E a barragem, segundo informações também preliminares da Secretaria de Meio Ambiente, pertencia ao empreendedor Marcelo Takahashi. E ele ainda vai se posicionar sobre esse caso. Mas, segundo aí a SEMA e também a Defesa Civil, que foram imediatamente para a região, porque esse tipo de barragem que fica em região de garimpo é de responsabilidade da SEMA, o empresário teria feito toda a contenção para que os dejetos não caíssem aí sobre o meio ambiente Mato Grosso, mais ainda do que já caíram. Porém, a Defesa Civil ainda não tem a medida dos estragos ao meio ambiente desse rompimento da barragem em Nossa Senhora do Livramento. Primeiro, tomara que não tenha ocorrido mortes. Né? Por enquanto a gente ainda não tem essa informação. Não tem essa informação. Segundo, tomara que não tenha matado o Pantanal, né? Parte do Pantanal, né? Porque o Livramento está bem aqui, na beira do Pantanal. Tem rios do Livramento que correm para o Pantanal. Essa barragem está perto de algum rio. Quer dizer, essas informações a SEMA vai ter que prestar ao longo do dia, hoje. E essa barragem é ali em Cangas, Mato Grosso. Não é isso? Cangas, é em Cangas, não é? Isso. Em Cangas, então já é no Distrito Pantanal. de Cangas. Já é. Então já é no Pantanal. Já é no Pantanal. Se é no distrito de Cangas, já é em Poconé. Cangas é Poconé. Bem próximo ali da... Não. Quer dizer, isso não está longe da cidade de Poconé, não é? Não, tá pertinho. Ali passa o Bento Gomes. Ali passa o rio Bento Gomes, que leva as águas... Cangas de Poconé é o quê? 20 quilômetros, Antero? 20 quilômetros, 24 quilômetros. 24 quilômetros. 24 quilômetros. Quer dizer, as águas do Bento Gomes, que passa por ali, são as águas que alimentam Poconé. E cujas águas chegam no Pantanal Mato Grossense. Então tem que ver realmente o tamanho dessa encrenca. Eu entrevistei recentemente o secretário de Desenvolvimento Econômico. Essa coisa mineral, o que traz de prejuízo, cara, assim, quando você pensa em minério, você pensa em quê, Antero? Em riqueza? Eu falei, não, eu penso em destruição ambiental. Quando eu vejo a questão do minério, eu penso em destruição ambiental. Eu queria saber quem que é o dono do ouro de Mato Grosso, quanto que o Mato Grosso arrecada com ouro. Mato Grosso é um estado rico em ouro, tem que explorar a sua riqueza mineral. Ótimo. Quanto disso que vem para o estado para fazer escola, para fazer saúde, para fazer estrada, para beneficiar a população? Qual que é o garimpeiro? Eu não estou falando do empresário, do minerador. Eu estou falando do garimpeiro. Qual que é o garimpeiro que você conhece que é rico? É raro, é difícil, não acontece. Não acontece. Existe uma enorme mão de obra explorada, etc. Tal. Então, assim... não é rico porque ele tira pouco da terra e gasta tudo. Diferente das grandes mineradoras, não é isso? Não, mas ele tira e dá para o patrão, né? Sim. Ele é fiscalizado ali pelo patrão, etc. Tal. Não, quando ele não é funcionário. Quando ele não é funcionário, quando ele não é funcionário, aí ele pega pouca coisa. Tira muito pouco. Tira muito pouco. E acaba gastando tudo. Acaba gastando tudo. Então, assim, era preciso dar uma checada nisso. É preciso também destacar o seguinte, que foi o empresário que comunicou a SEMA. Gostaria só de fazer essa informação, que é uma informação relevante, porque é assim que aconteceu. O empresário teve a preocupação correta
de comunicar à Secretaria do Estado do Meio A gente Ambiente. tem essa imagem que foi divulgada pela Defesa Civil. Ali, ó, dá para a gente ter mais ou menos a proporção de alguns estragos. Tem um vídeo também, estou tentando carregar esse vídeo, que já está disponível em alguns sites de notícia. E uma outra informação. Na realidade, um alerta. Antero conhece muito bem a cidade de Poconé. Antero, no fundo da cidade de Poconé, construíram ali para separar os garimpos um muro altíssimo. Você já viu esse muro? Já viu esse muro? Aquele muro ali é para proteger o quê? O garimpo. Para proteger o garimpo. O garimpo. É para não ver quem passa de carro. Você só vê voando. E você passando por cima da cidade de Poconé, depois ali da Praça da Matriz, atrás ali da Praça da Matriz, é uma buracolândia só. Eu tive a oportunidade uma vez de defender... E ali tem barragem do outro lado do muro? Ou você não tem, não sabe? Não, tem. Mas pode romper também. Pode né? romper. Então tem que ser fiscalizada. Mas você, voando lá, você vê os homens lá de cima pequenininhos lá embaixo. Isso aí são quilômetros para baixo, que é uma buracolândia. Quando eu estive deputado federal, em 1987, em 1986, eu tive 3.500 votos em Poconé. Minha esposa é de lá, minha família é de lá, então muita gente votou em mim por causa da minha esposa, da minha família, etc. e tal. 4 anos depois, eu tive 380 votos em Poconé. Por quê? Eu fui um bom deputado federal, fui o constituinte nota 10, cumpri com as minhas obrigações, defendi todos os direitos dos trabalhadores, defendi o Estado de Mato Grosso e caiu assustadoramente minha votação em Poconé, por causa de uma emenda. Eu fiz uma emenda seguinte: cidades cujas águas chegam ao Pantanal não pode ter garimpo com 100 quilômetros de distância. Então essa emenda, aí eu tive a oportunidade de fazer uma reunião em Poconé, teve um garimpeiro que encostou em mim, meu amigo, falou assim: Antero, muda Poconé, muda a cidade, mas não vai mudar o garimpo. Vamos resistir aqui, etc. e tal. Beleza, e resistiram, estão lá até hoje. Poconé, que é uma das cidades lindas de Mato Grosso, está uma buracolândia só. A gente tem imagens também que veio da Defesa Civil aí, ó, da região, como está ali a situação na região. As imagens foram gravadas e cedidas à imprensa pela Defesa Civil, que foi rapidamente para o local, como disse o Antero, quem comunicou foi o empresário, tanto a SEMA também já está no local, porque esse tipo de barragem, eu lembro muito bem que na época de Brumadinho a gente fez diversas entrevistas e a SEMA disse que era de responsabilidade deles esse tipo de barragem que tem aqui na região, que é típica de garimpo. E o Antero colocava agora há pouco, né? E aí a gente pode ver que já foi feita uma contenção, você vê que já parece não que não vai vai com tanta irradiar velocidade, muito, né? não vai com tanta velocidade. Mas tem imagens aéreas que dá para ver melhor, viu, Antero, que parece que o estrago foi um pouquinho maior do que essas terrestres. E o Antero colocava agora há pouco, Nayara, o prejuízo ambiental com esses garimpos. Agora tem um outro prejuízo ainda, além do prejuízo ambiental. É o prejuízo lá nos cofres públicos da Secretaria de Fazenda, porque tem muita sonegação em cima da extração de minérios aqui em Mato Grosso. E não é só sonegação, não. Não é só sonegação. Tem muita gente que antes lavava o dinheiro com cabeça de gado. Depois o seguinte, ficou arriscado, não é? Por causa da fiscalização, eles começaram a fazer a lavagem de dinheiro com ouro. E a receita anual do Estado com ouro, diamante, esmeralda e minérios, somar tudo, de Juína, de Poconé, de Aripuanã, de todos esses lugares, 66 milhões de reais. Quer dizer, é muito pequenininha a receita para o tamanho do prejuízo ambiental. A gente precisa ter uma matéria completa, etc. e tal, sobre assim, de quem é o ouro de Mato Grosso. Quem que é o dono do ouro de Mato Grosso? Olha, e com pautas importantes pendentes na casa, a Câmara de Vereadores de Cuiabá suspendeu a sessão ordinária desta terça-feira, conforme conta pra gente aí o repórter Antônio Carlos Silva.
Na tribuna, um dos vereadores da oposição anunciava protesto dos motoristas de aplicativos na Praça das Bandeiras nesta quarta-feira. E a apresentação de um projeto na Câmara na quinta, mudando o artigo da lei municipal que taxa os condutores parceiros das plataformas digitais. Foi aprovado na Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito uma lei que taxa os motoristas de aplicativos em R$ 155 para uma vistoria do veículo e ainda 5 centavos por quilômetro rodado. Isso é um absurdo, porque além de ser restritivo ao funcionamento do motorista de aplicativo aqui em Cuiabá, ainda faz uma vistoria que a CEMOB não tem competência. O carro é privado. A CEMOB faz vistoria de carros públicos, como, por exemplo, o ônibus e o táxi. E isso não é exemplo de qualidade. Os ônibus são ruins, os táxis também são. É fato, é fato. Não tem competência, não consegue instituir uma fiscalização, vai ser aleatório e está prejudicando em muitos aplicativos. Aí, o próximo movimento, na quinta-feira, apresentaremos esse projeto de lei revogando essa taxa imposta aqui pelo município de Cuiabá. E a gente, como vereador do município de Cuiabá, a gente quer combater essa questão do aumento de impostos. O aumento de impostos certamente vai ser repassado para o consumidor, as viagens ficarão mais caras, o município cuiabano gosta do serviço e não tem segredo. Se a gente aumenta impostos, a gente aumenta também o custo do transporte. Aí fica mais caro para a população cuiabana. O horário regimental na Câmara de Vereadores de Cuiabá vai das 9 da manhã até o meio-dia, mas na sessão matutina desta terça-feira, a reunião foi encerrada antes do final do horário. Dos 25 vereadores, apenas 7 estavam em plenário, quando são necessários, no mínimo, 9. Por isto, a sessão foi encerrada às 10h30 da manhã, antes que um vereador de oposição reclamasse dos direitos dos servidores públicos municipais, como o salário mínimo para os agentes de combate a endemias. A Câmara aprovou essa lei aqui em julho de 2019, a Lei 6.417, de autoria do próprio prefeito, para que o piso dessa categoria fosse reajustado para R$ 1.250, retroativo a 1º de janeiro. O acordo ficou que esse reajuste ocorreria em agosto, não aconteceu. Agora em setembro, não aconteceu. Eles vieram aqui protestar, exigir que o prefeito cumpra a própria lei de autoria deles. Mais uma vez encerrada ou suspensa, nós temos que começar a refletir sobre isso. Vamos respeitar a população de Cuiabá, vamos respeitar aquelas pessoas que votaram em nós para estar aqui representando eles. Vamos ficar dentro da sessão. Pois é, aí a gente vinculou essa matéria no Jornal do Meio-Dia e muitos telespectadores, Antero, mandavam assim: olha, e se cortar a VI, a verba indenizatória, o salário, será que resolve? Mas a obstrução é um direito regimental. A obstrução é um direito regimental, tanto a maioria como a minoria pode fazer obstrução. Então, mas aí, às vezes... se é obstrução, também. Se fosse falta, não, o vereador não está lá, não está na casa, o vereador não quis entrar em plenário. Agora, tinha alguma razão ali para não entrar em plenário? Essa é a pergunta. É para não ouvir a crítica com relação a... Olha, taxar Uber, fiscalizar carro particular. Isso é um negócio assim, só tem em Cuiabá. São coisas que só tem em Cuiabá. Quer dizer, a prefeitura manda, a Câmara aprova. Está parecendo aquela história do fazer tudo que seu mestre mandar, fazemos. Aí manda lá, o mestre manda, o prefeito, manda e todo mundo apoia. E apoia contra a economia popular, porque isso faz mal para o Uber. Quer dizer, taxar o Uber, R$ 150, o que isso vai resolver para a prefeitura? Absolutamente nada. Quem é que trabalha no Uber? Às vezes o Uber resolve uma função de subemprego. É o cidadão que está desempregado, cuja família tem um carro, ele coloca um aparelho no carro e sobrevive trabalhando no Uber. Melhor do que ficar desempregado na rua. E outro que tem um trabalho, mas que ganha menos acaba indo para o aplicativo para completar a renda dele. E aí ele faz compra e quando faz compra, o dinheiro vem para a prefeitura. Quer dizer, então ele alimenta também os cofres municipais. Sinceramente, eu não entendo essa política da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Por que tanto ódio assim aos aplicativos? Num momento que o mundo inteiro está discutindo o seguinte:
o Homo sapiens, a inteligência artificial, como é que a inteligência artificial vai se dar. Você já pensou, rapaz, se já tivéssemos aqui o avanço que tem, por exemplo, no Vale do Silício, que o Blairo Maggi mostrou numa matéria aí, onde você entra no carro e fala, eu quero ir para tal lugar. O carro vai sem motorista. Né? Quer dizer, e sem risco de acidente. Quer dizer, é uma situação que nós vamos ter que aprender a conviver. Esse é o mundo do futuro. Agora, os caras aqui não querem conviver com aplicativo, não querem conviver com Uber. Daqui a pouco vão proibir a gente de falar no celular, né? E também chegaram até, a gente comentou, não é, Nayara? Será que essa falta de quórum aí não tinha alguma coisa a ver com alguma comemoração, confraternização lá do dia do vereador? De repente faltou quórum por causa disso também, não é? Eu acho que... Não deve ser isso. Não deve ser eu isso. acho que é mais a crítica aí, essa questão do Uber. E o vereador novato lá do PV, né, o Zidiel, negativo, nós temos que ficar em plenário, vai tomar um puxão de orelha depois. Olha, Ô Zidiel, você é da base, cara. Né? Vamos para o primeiro intervalo, na verdade, do A Notícia de Frente, mas a gente já volta, então não saia daí. Voltamos com a Notícia de Frente e na última segunda-feira a senadora Selma Arruda usou a tribuna do Senado para repudiar o comportamento do ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que confessou ter entrado armado no STF para matar o ministro Gilmar Mendes. Vamos conferir esse vídeo. Já aqui rendendo toda a minha revolta com essa lei de abuso de autoridade, eu gostaria de me manifestar com relação ao episódio envolvendo o ex-procurador-geral da República e o ministro da Suprema Corte. E eu quero dizer nesse pormenor o seguinte: nada nessa vida se resolve com violência. Existem momentos limítrofes da vida mesmo, existe mesmo. Quando você trabalha com assuntos estressantes, quando você trabalha com fatos que fazem com que uma canetada sua decida a vida de pessoas, e não só aquela vida, mas a vida de uma sociedade ou de uma série de outras pessoas, é muito comum que essa pressão leve as pessoas até o seu limite. Mas nós não podemos deixar aqui de criticar essa atitude do PGR, do ex-PGR, Rodrigo Janot, porque não por estar portando arma, né? O porte de arma é inerente à função. O procurador-geral tem direito de entrar, sim, armado no tribunal, como eu, como magistrada, tinha o direito de entrar armada nos tribunais, sem problema nenhum, inclusive o ministro Gilmar Mendes também tem. Não por isso, mas por ter chegado a esse ponto, né? Por ter chegado a esse ponto. Eu agradeço também, junto com ele, a Deus por não ter terminado essa intenção, não ter concretizado, porque acho que hoje o Brasil teria uma história escrita de uma forma diferente e, quiçá, não fosse a melhor para o Brasil, né? Então, eu deixo aqui registrado o meu descontentamento com esse tipo de atitude, não apoio atitudes violentas, sou a favor do porte de arma e acho até que, nesse caso, o porte de arma não interferiu em nada, porque, afinal de contas, nada aconteceu. Sou a favor do porte de arma, sim, mas não a favor de se resolver as coisas dessa forma. Porém, não posso deixar de registrar aqui também o meu apelo para que a Suprema Corte ouça as vozes do povo, da Constituição, ouça a voz do povo, a voz do Ministério Público, a voz desse Brasil que precisa mudar e se renovar, né? Porque não é possível que você vá às redes sociais, depois de uma notícia dessa, senadores, e veja a maioria das pessoas dizendo ali: ô Janot, por que você não terminou de fazer o serviço? Ô Janot, você devia ter feito. Puxa vida, isso não é bom, isso não é bonito.
Isso não é brincadeira, né? Isso deixa um ministro do Supremo muito mais à mercê de perigo do que estaria só com o Janot fazendo uma coisa dessa. O Brasil inteiro dizendo, né? Isso é muito triste, isso é muito triste. Então, fica o meu apelo no sentido de que a Corte Superior saiba entender melhor o que diz as ruas, saiba entender melhor o que diz a Constituição, sim. Porque a nossa Constituição é garantista, senadores, mas a nossa Constituição garante direitos e impõe deveres. O cidadão não é feito só para usufruir direito, não. Ele também tem os deveres para usufruir. E quanto mais deveres ele obedece, mais direitos ele tem que ter. É assim que funciona em qualquer lugar decente do planeta. Então já vamos para o destaque do Lúcio Sorge, porque tem a ver com isso, e depois comentamos. Lúcio, por favor. Nesse discurso aí da senadora Selma Arruda, lá na tribuna do Senado, ela fez um alerta aí, né? Um alerta importantíssimo para o país. O Brasil está à beira da maior crise institucional. Ela disse o seguinte: olha, estamos à beira aí do reconhecimento de nulidades em processos que podem acarretar o fim da Operação Lava Jato. E aí ela continuou dizendo o seguinte: olha, estamos próximos, muito próximos do julgamento de um processo em que o juiz Sérgio Moro é tido como suspeito para presidir as operações de todos os processos decorrentes da Operação Lava Jato, disse a senadora nesse discurso lá no Senado. Eu só senti falta, eu não sei se ela disse, porque aí é apenas uma parte do discurso dela, mas no que foi ao ar aqui, no que nós assistimos agora, eu senti falta, dentro dessa linha aqui, que ela fez o alerta, que o Brasil está à beira da maior crise institucional, eu senti falta de uma cobrança para as instituições que estão colaborando e muito, contribuindo e muito para o que acontece no país hoje. Cobrar lá a Câmara Federal, cobrar o Senado da República, cobrar também o Supremo Tribunal Federal. E aí, esse alerta que ela fez aí, essa declaração é com base lá, só para situar bem o telespectador aqui, com base lá no julgamento do Supremo, que será retomado e que pode levar à anulação de condenações oriundas das investigações. Para a senadora, essa decisão aí acarreta prejuízos morais e que o Brasil ficará conhecido como o país da impunidade. É que podem ser anuladas aí várias sentenças contra aquela turma que enfiou a mão sem dó nem piedade nos cofres públicos aqui do Brasil, em relação à Operação Lava Jato. E a senadora também disse: não apenas em relação a todos aqueles valores que já foram arrecadados, a todas as delações, a todos os valores que estão, inclusive, muitos no exterior, muita coisa que ainda está para ser levantada e julgada, mas o prejuízo maior que o Brasil vai sofrer, caso isso aconteça, pois ficará como um país da impunidade, um país circo de palhaço, né? Um país onde essa retórica barata acaba ganhando de toda a lógica dos fatos, das provas, de tudo, deixa-se tudo para trás para pensar num detalhezinho assim ou assado, disse a senadora, como se por acaso o ministro Sérgio Moro tivesse feito tudo aquilo visando hoje ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. É aquilo que nós comentamos ontem aqui, não custa relembrar que o ministro Luiz Roberto Barroso, lá do Supremo Tribunal Federal, falou: e aí, vamos anular as operações da Lava Jato? E aí? Roubaram os cofres públicos? Roubaram bilhões nesse país ou não roubaram? Mas eu quero voltar ao tema central do meu comentário para destacar o seguinte: é preciso
que as instituições aqui do país prestem atenção nesse alerta da senadora Selma Arruda. O Brasil está à beira da maior crise institucional do país. E a senadora tem razão também, quando ela fez a outra observação relacionada ao caso do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no episódio aí que ele disse que pensou em matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar. E aí, o alerta que a senadora fez aí, no discurso dela, é o seguinte: olha, nas redes sociais tem gente comentando, olha, Janot, por que é que você não conseguiu? Por que é que você não fez o que você estava querendo fazer? Quer dizer, as pessoas comentando, instigando, estimulando esse tipo de prática nas redes sociais com um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte da justiça brasileira. Tem alguma coisa, ou melhor, tem muita coisa que precisa ser colocada de volta nos trilhos aqui no país, porque isso não está certo. E o culpado não é essa pessoa que vai lá na rede social e posta esse tipo de comentário. Como ela se referia às pessoas, os culpados estão bem mais acima, bem mais acima. E aí é o seguinte, isso pode ser refletido no que nós já comentamos aqui por várias vezes, o Antero já tocou em vários momentos nesse assunto aqui. Um pacto entre as mais altas instituições do país e um pacto que é contra o país, que é contra o Brasil. É o pacto da raiva, né? O pacto da indecência. Eles têm raiva dos procuradores da Lava Jato e têm raiva do Sérgio Moro, por incrível que pareça. Eles não têm raiva do Sérgio Cabral, que destruiu o Rio de Janeiro. Eles não têm raiva do Pezão, que destruiu o Rio de Janeiro. Eles não têm raiva do Eduardo Cunha, que assaltou milhões dos cofres públicos. Eles estão com pena do Lula, que se beneficiou, que meteu a mão na jaca, que pegou dinheiro para o partido dele, para a família dele, que adquiriu imóveis que ele jamais pensou em ter na vida. Eles não estão com raiva dessa gente. Eles estão com raiva de quem puniu essa gente. Eles estão com raiva dos procuradores da Lava Jato. E estão com raiva do ministro Sérgio Moro. Eles estão fazendo uma figura que no direito é novatio legis, uma lei nova. O Supremo não é para fazer lei. Quem faz lei é o Poder Legislativo. Não existia antes da decisão do Supremo essa história de que tem réu delatado e réu delator. Isso é uma inovação. É uma inovação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está criando leis, criando fatos para beneficiar bandidos. Os que meteram a mão na jaca da Lava Jato. Esse cidadão beneficiado com julgamento roubou mais de 12 milhões da Petrobras. E aí eles querem colocar o seguinte, o criminoso aqui é o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Aí eu queria perguntar o seguinte, Antero, esses senhores que estão patrocinando esta prática, eu tenho uma curiosidade. Dentro desse exemplo aí é o seguinte, tem um monte de bandido que roubaram milhões, bilhões e que estão com dó dessa turma. E estão querendo dar o castigo para quem colocou essa turma na cadeia. Eu vou ilustrar isso aqui da seguinte maneira. Esses senhores que fazem isso lá em Brasília, quando eles pegam o termômetro e vão lá para ver se um parente deles está com febre, e aí quando aparece lá no termômetro 39, 39,5, o que é que eles fazem? Eles levam o parente ao médico ou eles quebram o termômetro? Não. Infelizmente, é evidente que eu sou contra todo tipo de violência
E não adianta esse pessoal que é ligado Antero, ao Bolsonaro... Nós somos contra, todo mundo é contra Todo a mundo é violência. contra, é Porém, evidente. essas manifestações que a gente vê aí na internet de mas você devia ter conseguido, poxa, Não, que mas isso é culpa de quem está fazendo também. Mas é um reflexo de tudo isso. Lógico que a gente não está aí incitando a violência nem que isso aconteça, mas a indignação, às vezes extrema, da população faz muitos falarem coisa ali. A internet é um espaço que parece sem lei, faz muito falar em coisas além do que deviam passar, Tá certo, excessos. beleza, eles estão falando coisas em excesso. Mas o senhor Janot também praticou excessos ao longo da permanência dele no Ministério Público. O senhor Janot, inclusive, desceu um véu assim do Ministério Público, né? Nós tivemos que fazer um debate. Janot foi indicado pela maioria do Ministério Público. Ele ganhou a eleição e foi indicado pela presidente Dilma para ser o Procurador-Geral da República. Quer dizer, o Procurador-Geral da República com esse ânimos, o ânimos de assassino, quer dizer, e o ânimos, inclusive, de proteção a alguns, de assassino de outros, de assassino de honras. Então, é uma coisa que não dá. Agora, não dá para o eleitor do Bolsonaro ficar com raiva, querer que mata ministro do Supremo, não tem que matar ninguém. Tem que exigir do Supremo o funcionamento normal do Supremo. E você, eleitor, aprenda o seguinte, não adianta você brigar nem contra o pessoal do Lula, nem querer matar o pessoal do Lula, e nem querer matar o pessoal do Moro, e nem querer matar o pessoal do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque lá na cúpula existe um acordo, um grande acordão para liquidar o Moro, para liquidar a Lava Jato. É esse papel que o Supremo está se prestando, junto com o Congresso Nacional e cá para nós, junto com a Presidência da República. E aí o seguinte, só para colocar o seguinte, para tentar fazer justiça, né? Quando aquele internauta que está mais à esquerda do espectro político, é isso? Ou quando as pessoas ligadas ao PT dizem lá nas redes sociais o que não deveria se dizer, aí é o seguinte, quando estas pessoas que estão ali mais à direita no espectro político, seguidoras aí de Bolsonaro e companhia limitada, também dizem nas redes sociais o que não deveria ser dito. O que precisa ficar claro é o seguinte, todo este clima de intolerância foi criado por quem está lá em cima. Eles é que estimularam esse clima que está aí, do nós e eles, onde um não pode conversar com o outro, onde argumentos não valem absolutamente nada e onde o radicalismo impera. Essa é a verdade. Olha, e a deputada Janaína Riva, do MDB, classificou como piada de mau gosto as alegações usadas pelo Ministério Público Eleitoral para pedir a cassação do mandato dela. Confira. Eu acho que as alegações, elas perto da minha campanha, uma campanha onde eu fiz mais de 51.546 votos, fazer uma alegação de que eu deveria prestar conta da participação do meu pai, da participação dos meus melhores amigos, de pessoas que fazem parte da minha convivência e do meu dia a dia, e que essas pessoas jamais cobrariam de mim, eu acho que chega a parecer uma piada de mau gosto, pelo menos para mim, enquanto parlamentar. Mas é claro que a gente tem que estar preparado para tudo. Quando você coloca o nome, e sempre foi assim, com a minha família, e continua sendo assim comigo, tive esse problema também na primeira eleição, o Ministério Público também pediu a rejeição das minhas contas e agora pediu a cassação. Eu espero que o Tribunal Regional Eleitoral possa desfazer, eu acredito que esse mal entendido e esse pedido do Ministério Público, fazendo uma avaliação meramente técnica e principalmente usando as contas que já foram aprovadas como parâmetro para aprovação das minhas contas e para a minha não cassação. Eu tenho certeza que se fizer isso, eu não vou ter problema nenhum, até porque todas as alegações que estão feitas lá, em outras contas, foram desconsideradas. Eu só quero ser tratada igual, não precisa tratar nenhum pinguinho diferente. Essa foi a declaração, então, da deputada Janaína Riva. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente continua com a Notícias de Frente, então não saia daí.
Voltamos com a notícia de frente. Vamos aqui a um giro de notícias nos principais sites aqui da nossa capital. Olha, falando das escutas ilegais, sindicância inocenta e chefe do Ministério Público por sumiço de placas. A Corregedoria ainda considerou a prescrição de um eventual ato ilegal, já que a sessão ocorreu há 9 anos. Uma sindicância realizada pela Corregedoria do Ministério Público Estadual afirmou que não há qualquer participação do ex-procurador-geral da Justiça, Paulo Prado, no sumiço das placas conhecidas como Aitron, de dentro da instituição, que foram usadas no esquema denominado Grampolândia Pantaneira. Em depoimento na ação militar relativa ao esquema clandestino, o cabo PM Gerson Correia e o ex-secretário Evandro Lesco afirmaram que as placas foram utilizadas para escutas ilegais e teriam sido doadas por Paulo Prado. A sindicância foi instaurada no dia 19 de julho deste ano, sob a condução do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha. Então, aí, Paulo Prado inocentado. Eu estou vendo aqui, Nayara, no site PNB Online, tem o título aqui da matéria, que você acabou de colocar aí, né? De que o Ministério Público isenta Paulo Prado e Marcelo Ferra de envolvimento na doação das placas Aitron. E aí diz aqui o seguinte: a sindicância concluiu que, por serem consideradas como bens de consumo, não são passíveis de tombamento no patrimônio do Ministério Público Estadual. Mas aí é preciso se relembrar um pouco essa história, né? Quando começou essa investigação aí, foi dito o seguinte: olha, encontramos aqui o termo de cessão das placas. O termo de cessão das placas, onde consta que essas placas teriam sido entregues para a Secretaria de Segurança. Na época, o atual secretário de Segurança, Alexandre Bustamante, era secretário adjunto lá da Secretaria de Segurança. Aí o seguinte, aí teve um probleminha. O secretário atual, Alexandre Bustamante, falou: olha, eu estou pedindo para eles o recibo de entrega dessas placas. E o da devolução. E o da devolução, porque o termo de cessão era por 6 meses, não é isso? Então é o seguinte, até aqui, porque eu não vi, se alguém viu, me corrija, né? Ou me informe. Eu não vi falarem que encontraram o recibo de entrega. Mas arrumaram um morto para resolver o problema, né? Aí está dizendo o seguinte, que as placas eram consideradas como bens de consumo, não são passíveis de tombamento no patrimônio do Ministério Público Estadual. Quer dizer, se não é do patrimônio, não tem problema, não precisa de termo de cessão. As placas podem continuar sumidas? Essa é a pergunta. Pode sumir? Mas eles já arrumaram um morto. Contudo, diz a matéria que está publicada no PNB Online, conforme consta da sindicância da placa, as placas foram entregues pelo coronel da Polícia Militar, Celso Henrique, morto em 2016, vítima de um atropelamento na BR-70, em mãos para o coronel da PM, Zaqueu Barbosa. Então, pronto, foi um morto que entregou, não tem como entrevistar o morto. Mas Zaqueu Barbosa... O Zaqueu Barbosa nega isso. Mas ele não vale o depoimento do cabo Gerson para o Ministério Público. Mas Zaqueu Barbosa, o coronel Zaqueu Barbosa, Antero, me ajuda aí, não havia dito que tinha recebido essas placas de um coronel lá do Rio de Janeiro, que também já tinha falecido. Será que é esse aí? É esse aqui. Já arrumaram o morto. É esse aí, né? Arrumaram o morto. Pegaram a tese do Zaqueu e arrumaram um morto na sindicância, portanto, tudo bem. Eu acho o seguinte, que se a gente pedir também para o MDB investigar o Eduardo Cunha vai ser inocentado. Se o PT for investigar o Lula vai ser inocentado. Então, se o PT for investigar o Delúbio vai ser inocentado. O Zé Dirceu, se for investigado pelo PT,
vai ser absolvido, tranquilamente. Então, o MP investigando o MP, quem que imaginava que não seria esse o resultado? E é o seguinte, vamos tentar resumir um pouquinho aqui, né? Bem rapidinho. Para o cabo Gerson, teve muita coisa que foi parar no fundo do rio, não é isso? E agora agora estão dizendo o seguinte, que as placas estão embaixo da terra. É isso? É bem isso. É isso. Não é? Olha, e aí é o seguinte, vai se enterrar essa história, Antero? Se depender do MP, você não tem a dúvida. É que agora, na lei de abuso de autoridade, ficou claramente aprovado lá o seguinte, a possibilidade da ação penal privada, já estava no código, né? Ação penal privada subsidiária da pública. Mas agora, na lei de abuso de autoridade, ficou previsto o seguinte, a ação penal privada quando o Ministério Público se omitir na investigação de autoridade. E, normalmente, o Ministério Público se omite em investigação de autoridades como esta, que são autoridades do próprio Ministério Público. Isso é um hábito, é um costume, é um direito costumeiro do Ministério Público de não investigar os seus, né? O CNMP pune pouca gente no Brasil. E o Ministério Público aqui também. Olha, em um evento que reuniu vereadores de todo o estado em Cuiabá, nesta terça-feira, o governador Mauro Mendes reforçou os critérios que deve usar para dar apoio a um candidato nas eleições para a prefeitura da capital. Vamos conferir na matéria. Bom dia, Antero, Lúcio, você que acompanha o programa Notícia de Frente. O governador Mauro Mendes esteve presente à abertura do Congresso dos Vereadores aqui no Teatro Zubira Navarros, na Assembleia Legislativa, e fez uma verdadeira prestação de contas. Durante mais de uma hora, ele ocupou a fala na bancada para falar sobre a recuperação do Estado, a recuperação de obras, o déficit público e prometeu continuar apertando o cinto e pediu paciência aos vereadores que são os políticos que estão mais diretamente ligados aos anseios da população, que tem esse primeiro contato. Nós conversamos com ele. Fizemos hoje uma conversa com os nossos vereadores, hoje um encontro no Dia dos Vereadores, representando aí os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Falamos um pouco da realidade do estado, como nós encontramos aí no início do nosso mandato, o que fizemos ao longo desses 9 meses já completos da nossa administração, mas acima de tudo, daquilo que nós estamos enxergando, das perspectivas para o presente e para o futuro do nosso estado, que eu não tenho dúvida nenhuma, estamos consertando Mato Grosso, colocando no rumo certo e, se Deus quiser, vamos prestar serviços públicos de melhor qualidade nos próximos anos, devolvendo ao cidadão o dinheiro que ele paga com impostos. Na oportunidade, o governador Mauro Mendes também falou sobre a sucessão municipal aqui na capital e repetiu o discurso do senador Jaime Campos, dizendo que não vai apoiar nenhum candidato mala para se candidatar à prefeitura da capital. O senhor deu uma declaração dizendo que não vai apoiar nenhum mala a candidatura à prefeitura de Cuiabá. O senhor disse isso mesmo? Não, na verdade, eu fui questionado ontem pela imprensa, né? Parece que um senador, Jaime Campos, disse que não apoiaria nenhum mala aqui na cidade de Cuiabá. Eu disse que ele tem razão, concordo plenamente com o nosso senador, e que mala não deve ser apoiado em lugar nenhum, nem em Cuiabá, nem em Várzea Grande, nenhum dos 141 municípios de Mato Grosso. Assim como não apoiar nenhum mala, eu também não vou apoiar ninguém que esteja envolvido com esquema ou escândalo de corrupção. Com imagens de Marcos Xavier Oliveira Júnior para a Notícia de Frente. E esse é o destaque do Antero, então vamos já para o seu destaque, Antero. A frase é essa, né? Essa é a frase, primeiro o seguinte, de um chega para lá no Jaime, né, Lúcio? Olha, não pode ter mala em Cuiabá e não pode ter mala também em Várzea Grande. Quer dizer, nem o Mauro Mendes se propõe a indicar nenhum candidato mala em Cuiabá e nem o Jaime vai indicar nenhum candidato mala em Várzea Grande. Então, o DEM vai ter um candidato competitivo em Várzea Grande e vai ter um candidato competitivo em Cuiabá. Ponto 1. Ponto 2. E nós não vamos apoiar nenhum candidato corrupto. É claro que ele já está fazendo os primeiros segundos aí de campanha eleitoral em desfavor do Emanuel Pinheiro. Ele que já havia chamado o Emanuel Pinheiro de mentiroso e o Jaime achou pesado, agora ele chamou de corrupto. Ou para quem que ele falou isso?
para Pascoal Moreira Cabral, que descobriu o Cuiabá, não foi. Para algum prefeito do interior, não foi. É evidente que ele está se referindo, sem ter citado o nome do Emanuel Pinheiro, ao prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. É uma declaração forte e contundente que, na minha opinião, sepulta essa possibilidade dos irmãos Júlio e Jaime ficarem com esse joguinho de agradar o Emanuel para cá, agradar para lá. O recado direto, recado direto do governador Mauro Mendes foi em função disso. Foi em função disso. Ó, pode parar. Pode parar, que não vai ter essa chance. Isso não vai acontecer. Não vai ter. Até porque é o seguinte, o Jaime tem muito prestígio nacional. O Júlio tem muito prestígio nacional. Mas qual dos dois que consegue debater com a nacional do DEM e explicar aquelas imagens? Não, apesar dessas imagens aqui, nós vamos apoiar o Emanuel Pinheiro. Qual dos dois que consegue? Ninguém consegue isso. Pois é, mas e a relação agora, chefe do Executivo de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, e um chefe da capital do estado de Mato Grosso? Deixa muito mais acirrado, porque tem a cobrança da dívida que agora deve ser muito maior. Tem que ter maturidade. Sim, mesmo falando de político, tudo vai refletir, a fala do governador vai refletir. Não, mas assim, nessa hipótese, então fica difícil, porque o prefeito vai ser candidato contra o governador. É um direito que ele tem. Nós apoiamos aqui a candidatura do Wilson Santos, que ganhou do governador de plantão. O Wilson Santos foi candidato contra o governo e ganhou a prefeitura de Cuiabá contra o governo. E não vejo problema nenhum de um dia depois da eleição, o prefeito vitorioso ir bater lá na porta do Palácio para pedir recurso para Cuiabá. Ele está defendendo o interesse de Cuiabá. Eu acho que tem que colocar a questão administrativa fora disso. O que o governador Mauro Mendes ele quis situar aí de forma muito clara foi o seguinte: definir o espaço político que ele quer ocupar junto com o partido dele. E aí deixou claro, como o Antero colocou aqui, sepultando aí definitivamente a chance de uma composição de Emanuel Pinheiro com o Democratas. A não ser o seguinte, a não ser que eles vão querer derrotar Mauro Mendes lá no diretório municipal do DEM aqui em Cuiabá. Porque o que o governador Mauro Mendes colocou é o seguinte: olha, eu já defini o meu lado. E o meu lado não é com Emanuel Pinheiro. Me parece que o recado dele é mais do que claro. Quando ele usa o termo, olha, concordo com Jaime Campos, não queremos candidato mala sem alça, mas também não queremos candidato envolvido com corrupção. Tá certo. Agora, beleza, vira a página, nesse round aí, o DEM não pode sobreviver das declarações fortes do governador Mauro Mendes. O DEM não pode ser um sobrevivente para a disputa eleitoral exclusivamente dependendo do governador. O DEM tem que agir. O presidente Beto 2-1, quantas reuniões foram feitas nos bairros? Quantos candidatos ele já aglutinou para ser candidato a vereador? Quantos partidos ele já convidou para um debate sobre Cuiabá? E aí restou... Então, assim... Enquanto isso, o Emanuel tem dado um show de bola político. E aí vai restar, vai restar a pergunta que foi colocada aqui no Notícia de Frente pelo próprio senador Jaime Campos. A pergunta que ele vai recolocar, o questionamento que ele vai recolocar é o seguinte: tá bom, governador, não tem candidato mala sem alça, não tem candidato envolvido com corrupção, mas quem é o candidato? Pois é, mais do que quem que é o candidato, qual que é o programa? Quais são as ideias? Ganhar para quê? O que se está defendendo para Cuiabá? Quem que está junto nesse time? O Emanuel tem feito isso. Pois o Emanuel tem feito o seguinte, o Emanuel ele está com a máquina, né? Não, mas o Mauro tem máquina também. Não, sim, mas eu falo assim, apesar de todas as... tudo que certo... Não vamos tirar do Emanuel o que é do Emanuel. O Emanuel está dando aula de habilidade política. Ele é político, é habilidoso, ele está fazendo costuras políticas diárias, ele está ciscando para dentro, Lúcio. Ele está ciscando para dentro. E nesse episódio... Ele está visitando pessoas que ele teve divergência ao longo do mandato.
agora de prefeito, para reconciliar, quer dizer, o Mauro Mendes sabe que não vai enfrentar nenhum cidadão que está principiando o mandato. Emanuel Pinheiro é do ramo, é político. E tem uma coisa grave, aquelas imagens. E nessa habilidade política aí, você falou o seguinte, que ele cisca para dentro. É isso? É. Aí é o seguinte, de uma certa forma, nós podemos enxergar que nesse episódio de Jaime Campos com Mauro Mendes, ali Emanuel colocou os dois para ciscar um pouquinho para fora. É isso? É isso. Quando o Mauro Mendes diz o seguinte, eu também não quero candidato mala sem alça, mas também não quero o candidato que vocês estão querendo que eu aceite. Eu não quero nem mala sem alça e nem corrupto. É isso que ele colocou. E não quero mala sem alça nem aqui, nem em Várzea Grande. Ou seja, vocês também que tratem de arrumar um candidato bom lá na Várzea Grande. Eu tenho a impressão seguinte, que se o Emanuel estiver forte o suficiente, podendo ganhar a eleição rima com traição, e traição pode acontecer. E se o grupo do Mauro Mendes não se organizar, o campo está fértil para conhecermos o Joaquim Silvério dos Reis da eleição do ano que vem. É isso. Pois é. E vamos esperar que ainda vai ter muito pano para manga, é assim que fala? Vai ter. Vamos aqui a um destaque do GD, vamos a mais um giro de notícias aqui nos sites. Falar do delator antes de encerrar, falar que delator entrega até 30 empresas envolvidas em empréstimos investigados da Ararat. O delator premiado e superintendente do BIC Banco em Cuiabá, Luiz Carlos Cusiol, que vem se tornando um dos principais nomes da Operação Ararat, revelou em audiência na Justiça Federal ter recebido uma lista com dados de 20 a 30 empresas que seriam beneficiadas por meio de empresários fraudulentos. A lista foi repassada conforme informado em processo por Éder Moraes, nome que chegou a ocupar os cargos de secretário da Fazenda e também da Casa Civil. As tentativas foram executadas diretamente com o presidente do banco, pessoa identificada como José Bezerra de Menezes. Segundo Cusiol, o começo dos empréstimos se deu em virtude a uma solicitação do presidente do banco, José Bezerra de Menezes, para que atendesse às solicitações feitas na época a um secretário de Mato Grosso, que seria Éder Moraes. A pedido de Brairo Maggi. Tudo começou com Luiz Antônio Pagô. O que ocorreu exatamente aí, a origem de tudo, isso aí vai ficar explicado depois de conhecermos a delação. A origem de tudo é a seguinte: o Pagô autorizou obras no valor de 167 milhões. E depois não tinha dinheiro para pagar. E aí viu que eles iam dar uma pedalada fiscal. Aí o Éder Moraes, ouvindo aquela história, falou: não, mas isso é fácil, eu resolvo. E foi assim que o Éder, que era presidente da MT Fomento, virou secretário de Fazenda do Estado. Aí o Éder falou sobre o BIC Banco e tal e resolveu o problema. Resolveu como? A Secretaria de Infraestrutura dava uma carta para essas empresas iam lá e pegavam dinheiro no BIC Banco. E depois o Estado pagava. Foi assim que foi pago grande parte das obras do governo. E isso é típico de lavagem de dinheiro. Pelo crime de lavagem de dinheiro, o Cusiol já foi condenado pelo mesmo juiz que preside o caso a 34 anos de prisão. E agora ele vai julgar Brairo Maggi. Já condenou Éder a 140 e vai julgar Brairo Maggi. 104. É por isso que todo mundo não, muitas figuras aí tentando fugir lá do juiz Jefferson Schneider. Não figura não, Brairo Maggi, né? Vamos ser sinceros. E Sérgio Ricardo também, né? Sérgio Ricardo. Ele também tentou. Vamos então, Lúcio, obrigada. Bom dia, Antero, obrigada, bom dia. Bom dia, até amanhã. Até amanhã, você fica agora com o Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã. Até, na verdade, quarta-feira que eu vou tirar um recesso. Esqueci disso. Quarta-feira que vem. Alguém tem que trabalhar, né? Tchau, gente. Até quarta. Nós dois.